Pronto, terceiro ano, vamos, dar continuidade falando um pouco sobre o espaço industrial brasileiro. O espaço industrial brasileiro, assim como em todos os lugares, seguiu as características gerais do processo de industrialização das sociedades a partir do modo de produção capitalista. O processo de criação e instalação de indústria em um território literalmente produz espaço, transformando e conferindo a ele novas lógicas e novos significados. A industrialização contribuiu principalmente para a intensa e rápida urbanização do território, bem como para as concentrações econômicas, populacional e de infraestrutura e de investimentos financeiros. No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se quando política de Estado, a partir da década de 1930, quando a dependência econômica nas exportações de matérias-primas, com destaque para o café, levou a economia do país a ruir diante da crise de 1929. Tal proposição intensificou-se com o chamado Plano de Metas nas décadas de 1950 e acarretou para uma ampliação da produção industrial brasileira. No entanto, essa concentração ocorreu sobretudo na região sudeste do Brasil, com o predomínio da cidade de São Paulo, em função de sua posição geográfica e estratégica e da herança econômica ofertada pela produção cafeeira, que conferiram a essa cidade uma ligação com o oeste e com o porto de Santos através das ferrovias. Além disso, a partir da década de 1950, a indústria automobilística consolidou-se nessa região, o que foi fundamental para a concentração do parque industrial brasileiro, do capital paulista e em sua região metropolitana. Tais processos provocaram uma rápida e precária urbanização, bem como a exploração de movimentos migratórios advindos das diferentes regiões do Brasil. O resultado foi o grande surto populacional da região sudeste, e em 1872, São Paulo contava com cerca de 32 mil habitantes e era a 10ª maior cidade brasileira ao final do século XX. Já se tornara a maior metrópole do país e a 4ª maior do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes, contando a cidade e sua região metropolitana, e 11 milhões de contato apenas a capital. A década de 1970, a população industrial na capital paulista e de seu entorno representava quase a metade de toda a produção industrial nacional. Todavia, a partir da década de 1980 em diante, houve esforços governamentais que se preocuparam em proporcionar uma desconcentração industrial do país, fato que só se efetivou claramente a partir da década de 1990. Apesar disso, São Paulo continuou na liderança nacional industrial, muito em virtude de sua modernização e ampliação de seu aparato tecnológico e industrial. E a desconcentração industrial e desmetropolização. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as unidades federativas brasileiras ganharam maior autonomia no que diz respeito à política de implantação de impostos e de gerência de seu território. O resultado disso foi a instauração de um fenômeno chamado de guerra fiscal, em que os estados passaram a brigar pela presença de indústria em seus espaços. Tal preocupação dava-se no fato de que a instalação de indústria em um dado local ampliava a geração de emprego, elevava o consumo e angariava investimentos para as obras de infraestrutura. O problema é que esse processo de desconcentração industrial do território brasileiro não foi acompanhado de uma política de gerência urbana do espaço acarretado para a difusão de problemas socioambientais no espaço das grandes cidades,
com a capacidade para atender a todo o quantitativo populacional. Além disso, observou-se também a ocorrência da favelização das cidades, segregação urbana, crescimento desordenado e precarização do trabalho assalariado, o que reduzia o poder de consumo da população. Viver na cidade, sobretudo a partir do final do século XX, tornou-se um grande desafio. Diante disso, observa-se atualmente o crescimento dos polos industriais e formoquímicos, bem como sua dispersão pelo país, o que vem resultando o processo de desmetropolização das grandes cidades, que mesmo registrando crescimento populacional, não vem atraindo mais a mesma quantidade de pessoas de outras regiões como anteriormente. Mas por que isso ocorreu? Então, porque as indústrias começaram a se desconcentrar dessas grandes regiões, buscando cidades menores, onde o governo ele acaba isentando essa indústria de estar pagando imposto e até mesmo dar galpões do terreno para essa empresa se instalar. Só traz somente os maquinários, e a mão de obra de outras regiões, principalmente no Nordeste, é uma mão de obra muito barata. Então, lá na interação, vamos debater mais um pouco sobre esse assunto e fazer a correção dessas atividades.